Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Podemos estarmos aqui nessa madrugada no amanhecer desse dia 26/7 de 2023, retornando aos estudos da Palavra de Deus, examinando criteriosamente as Escrituras em busca da vida eterna. Esse é o nosso principal objetivo. Após encontrarmos a vida eterna nas Escrituras, aí Jesus nos orienta a obtermos todo o conhecimento que se diz a respeito dele. Estamos na carta de João. João escreveu 3 cartas, o Evangelho e mais 3 cartas. Nós estamos na primeira carta, no capítulo 4. Iremos começar hoje a partir do versículo 7 e terminar o capítulo 4, onde ele traz sempre esse tema sobre o amor de Deus nos move. É esse amor que nos move, esse amor de Deus que deve nos mover, que deve nos fazer viver, agir. É importante entendermos por que João ele desperta tanto em suas cartas a questão do amor de Deus pelas nossas vidas, do amor de Deus pela vida das pessoas, uns pelos outros. Então, vamos analisarmos aqui o que o apóstolo João ele traz aqui relatando em sua primeira carta, capítulo 4, começando do versículo 7. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então, o amor ele é uma marca, uma prova, é uma marca como ele mesmo relata. Além de ser uma marca, é uma prova de que nós somos nascidos de Deus. E o amor também é que deve nos mover, nos motivar. Nós jamais poderemos deixar esfriar o amor de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Pois o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Tanto é uma forma e uma prova de que você é nascido de Deus, como é uma prova de que você conhece a Deus. Se você estiver sendo movido por esse amor de Deus em sua vida. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não tem como dizermos que conhecemos a Deus se nós não amamos. É como a palavra já foi lida aqui, e a palavra de Deus ela nos traz esse relato, essas palavras de que se nós dizemos que amamos o nosso irmão e vemos ele em uma necessidade e temos condições de o socorrer e não fazemos, aí o apóstolo João traz esse questionamento: como é possível que o amor de Deus esteja no coração de uma pessoa que age dessa forma? Então, o amor é uma prova de que você é nascido de Deus e conhece a Deus. É uma forma de você conhecer a Deus. É você tendo o amor dele em sua vida.
O amor, não estamos falando do amor carnal, humano, mas o amor de Deus, o amor que suporta tudo, o amor ao qual João relata, ao qual a Bíblia nos fala, é o que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. É essa forma de amor, de 1 Coríntios capítulo 13, começando o versículo 1, onde ele chega a dizer ali as características desse amor de Deus. Um amor que tudo crê, tudo suporta, um amor que não tem inveja de ninguém. Então, quando você começa a olhar o que é o amor de Deus, aí você vai entender o quanto Deus amou você, pelo fato dele ter enviado o único Filho dele, Jesus Cristo, a esse mundo para dar vida por nós. Então ele continua dizendo assim: foi desse modo que se manifestou o amor de Deus. O amor de Deus se manifestou desse modo para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Essa foi a forma da manifestação do amor de Deus pelas nossas vidas, pelo fato de ele ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos viver por intermédio dele, ter vida nele. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos que estar em Cristo, porque Cristo é a prova do amor de Deus. E a única forma de nós conhecermos a Deus é através do amor de Deus, que foi manifesto por meio de Jesus Cristo, para que nós tenhamos vida. Essa vida chama vida eterna. Por isso João escreve no Evangelho dele, no capítulo 5, versículo 39, examinai criteriosamente as Escrituras, e vós, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É por essa razão que nós temos que examinar as Escrituras com critério de encontrar. O critério é esse, é encontrar nas Escrituras, primeiramente, a vida eterna. E a primeira coisa que você tem que buscar encontrar nas Escrituras é a vida eterna. Porque é o motivo pelo qual Deus ele demonstrou o amor dele por nós. A vida eterna é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Então, o motivo é quem tem que ser primeiramente despertado em nossas vidas. Porque conhecer sobre Jesus, as pessoas conhecem. As pessoas conhecem. As pessoas ouvem falar. Mas as pessoas não são despertadas para a vida eterna. Que esse sim é o objetivo de Deus, de ter nos amado primeiro, para que nós tenhamos vida, para que possamos viver. Diz aqui, para vivermos por intermédio dele, de Jesus. Então, primeiramente, se busca a vida eterna, conhecer, descobrir a vida eterna por meio das Escrituras. Depois você vai buscar conhecer tudo que se diz respeito a Jesus, porque esses ensinamentos, exemplos de Jesus e dos apóstolos são os fundamentos que são necessários para a construção do teu viver cristão nessa jornada aqui nessa terra. Porque aí você vai saber que Jesus é o único caminho que vai te conduzir a essa vida eterna. Mas primeiro se desperta para o valor do tesouro.
O reino de Deus é um tesouro. A vida eterna é um tesouro imensurável, incomparável, sem preço, porque o preço foi pago por Jesus Cristo, não é pago por nós. A nossa maneira de viver, ou aquilo que passamos, ou aquilo que vivenciamos, como muitas pode dizer, dificuldade, problemas, isso são coisas passageiras. O que não é passageiro é a eternidade. E você tem que se preocupar com a tua eternidade. Aonde passarás a tua eternidade? Você tem que se preocupar com aquelas palavras de Jesus, ao qual ele nos diz. Se hoje ele conta uma parábola, vamos começar pela parábola. Jesus conta a parábola de um homem que era um fazendeiro rico, e ele tinha muitas plantações e tinha uma boa colheita todos os anos. Mas naquele ano ao qual Jesus cita a parábola, ele foi surpreendido pela colheita. A colheita foi mais do que ele imaginava. A abundância foi muito grande de grãos na colheita de sua fazenda, de tal maneira que os seus celeiros, os seus armazéns que ele guardava a colheita, não era suficiente mais para suportar a quantidade daquela colheita daquele ano. Aí o que ele faz? Disse Jesus. Ele derruba todos os celeiros dele, constrói outros maiores e armazena toda a sua colheita ali. Aí arma uma rede, se deita nela e diz para si: minha alma, agora descanse, porque você tem comida para muitos anos. Aí Jesus disse na parábola: tolo, hoje, se Deus te pedir a tua alma, o que você tem para dar em troca? Então, os nossos bens materiais, ou como você diz, as riquezas deste mundo secular, elas não são instrumento de negócio para a vida eterna. Você não consegue, por mais dinheiro que você tenha, por mais condições financeiras que você tem, você não consegue comprar os céus. Você não consegue comprar a eternidade. Você não consegue comprar uma passagem. Não existe. Não há a venda de passagem para a vida eterna. O que há é você ter na sua vida conhecimento, primeiramente, das Escrituras. Conhecimento de Jesus. É você ser movido pelo amor de Deus. Que a prova desse amor, o modo de como Deus demonstrou esse amor por nós, foi exatamente esse: o fato de ele ter enviado o seu Filho unigênito a este mundo para vivermos por intermédio dele, para termos vida por intermédio dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que mais você deve se preocupar é exatamente com esse amor, para que ele não venha esfriar em seu coração, mas que o amor de Deus continue em chamas dentro de você, levando você a entender o propósito de Deus, desse amor que ele demonstrou pela tua vida, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz de Calvário para nos salvar, para nos perdoar. Assim, continuando aqui no versículo 10, assim, nisso consiste o amor,
É nessa forma que consiste o amor, que ele consolida. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É nisso que consiste o amor. O amor, ele tem essa característica. É que Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Ele. E Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheste. Eu escolhi a vós. Nós somos uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Para ser participante. Para, em vida, você viver e ser movido por esse amor. Porque é o que o apóstolo João traz aqui no tema desse relato. O amor de Deus nos move. Esse amor que tem que nos mover. Não é o amor pelo mundo. Não é o amor pelas coisas do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que entender a se separar do mundo. A se separar daquilo que o mundo te dita. Daquilo que o mundo te ensina. Como se fosse prioridade. Como se fosse algo de valor. Não é. Tudo nesse mundo é passageiro. Menos a palavra de Deus. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus não está preocupado com céus e terra. Deus está preocupado com a palavra dele. Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Você tem que entender, Deus é poderoso, é soberano. Ele criou todo o universo, todas as galáxias, tudo. Tudo se move por meio dele, por ele e para ele. Ele domina sobre todos os reinos dessa terra. Ele tem poder sobre todas as autoridades, todo ser humano. Ele tem poder sobre tudo. É ele, Jesus, que diz, o apóstolo, aqui em uma de suas cartas, é ele, Jesus, que estará dominando por toda a eternidade. O domínio, quem vai estar dominando por toda a eternidade é Jesus Cristo. Não é o Pai, não é o Espírito, mas é o próprio Filho. Por quê? Porque o Pai entregou tudo ao Filho. E o próprio Filho é que assentará no grande trono branco que está escrito na palavra de Deus, que é o trono do julgamento final, que é o julgamento mais temível, de que todos haverão de passar. Agora, nós temos que chegar em Cristo Jesus. Nós temos que nos preocuparmos em obtermos a vida eterna em Cristo Jesus, para que nós sejamos movidos por esse amor de Deus que foi demonstrado desta maneira. Então o amor consiste exatamente nisso, que Deus nos amou primeiro. Nós somos amados primeiro por Deus. Ele nos amou primeiro. E a prova disso foi que ele enviou seu próprio Filho para perdão dos nossos pecados. Versículo 11, ele diz: amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Mais uma vez, o apóstolo João toca nesse assunto. Se nós considerarmos que Deus nos amou desta maneira, de ele enviar o próprio Filho, que tinha o único filho que ele tinha, para morrer por nossas vidas, sem que nós merecêssemos, não há um ser humano que seja merecedor do que ele fez. Jesus se fez maldito por nós, porque está escrito que maldito todo aquele que morresse numa cruz. E ele, de maneira justa,
sem pecado, sem culpa, ele foi morto naquela cruz pelas nossas vidas, sendo o sacerdote e o próprio sacrifício que o sacerdote teria que apresentar diante de Deus. E ele sacrificou a si próprio em prol dos nossos pecados, sem que ele tivesse pecado e sem que nós merecêssemos, e de fato nós somos pecadores. Ele morreu por nós, como diz o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores. E ele veio buscar e salvar o que se há perdido. A pessoa, primeiramente, ela tem que se achar perdida. Você tem que entender se você está no caminho certo ou no caminho errado. Você não pode viver a vida aqui nessa terra entre dois pensamentos, ou numa corda bamba, não sabendo para que lado vai pender, ou como um ditado que é muito dito, que as pessoas elas usam para justificar a si próprio e a sua decisão de não querer ler as Escrituras, de não querer seguir a Jesus. Satanás coloca esse argumento na mente dessas pessoas, dizendo a elas que não, quando você morrer, você vai saber para onde você vai. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, como é que você pretende chegar a um lugar se você nem sabe como chegar lá? Como é que você vai fazer uma viagem se você não sabe o caminho? Se você não tem nem ideia de quanto tempo vai demorar essa tua viagem e o que pode ocorrer em meio a essa viagem? Isso é uma insensatez, é uma ignorância imaginável. Você achar que depois que você morrer é que você vai ter o poder de decidir. Não, você só tem esse poder de decisão enquanto você ainda estiver respirando sobre essa terra. Enquanto há vida, há esperança. Aí depois que você não tiver mais vida, você não terá mais domínio sobre a sua alma, sobre o destino da sua alma. Quando Deus tirar a tua respiração sobre essa terra, você não poderá mais tomar nenhuma decisão. Basta você ler as Escrituras. É por isso que Jesus nos fala através do apóstolo João. Examina as Escrituras criteriosamente. Porque Jesus citou uma outra parábola. E sempre nessas palavras em que as pessoas levam a vida relaxadamente, sem compromisso nenhum, nem consigo mesmo, nem com Deus e nem com seu próximo, Jesus citou uma parábola de um outro homem rico que sempre estava dando festas e mais festas, comemorações e mais comemorações com seus amigos, seus irmãos, porque ele tinha 5 irmãos. E do lado de fora do portão da casa dele, uma mansão grande, de lá tinha um mendigo que ia ao portão dele pedir esmola. Mas aquele rico não se importava com aquele mendigo, nem de levar a ele lá um prato de comida, e muito menos de convidá-lo para a sua festa. Mas, como acontece, ambos morreram. Ambos morreram. E assim que morreu o pobre,
que Jesus citou na parábola, que tinha o nome também de Lázaro. Lázaro, ao morrer, ele foi levado ao seio de Abraão, que é chamado também na Bíblia como paraíso, como céu de descanso. É onde os mortos em Cristo Jesus estão descansando, estão dormindo. Eles estão dormindo, esperando que a ressurreição para a vida eterna. Estão aguardando a vinda de Jesus, porque quando Jesus retornar, agora pela segunda vez, ele vai ficar nos ares. Ele não vai colocar os pés dele sobre a terra. Ele vai ficar nos ares, nas nuvens. E ali ele vai dar ordem a todos os mortos em Cristo, a todos os mortos que creram, que morreram em Cristo, que acreditaram nessa palavra, que foram movidos por este amor de Deus em suas vidas. O que nos deve nos mover é o amor. O amor de Deus nos move. É este amor que nós temos que entender, como disse o apóstolo João. Amados, considere este amor, considerando que Deus nos amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Mas aquele rico não amou o pobre Lázaro, que ficava na sua porta, no seu portão, ali aguardando, esperando uma esmola. Mas o pobre, ele, ao morrer, ele foi levado ao céu de descanso, chamado seio de Abraão. Mas aí o rico também morreu. E ao rico, que dava todas aquelas festas e tinha indiferença para com o pobre e o necessitado, já na palavra de Deus, ele já fala, já totalmente contrário, que Deus, ele abençoa quem acolhe ao necessitado. Aquele rico, ele teve toda a sua regalia aqui na terra. Quando ele morreu, ele não subiu, ele desceu a um lugar chamado Seol, que tem o mesmo nome de inferno, que hoje ninguém na face dessa terra pode dizer que não existe, porque está comprovado cientificamente a existência do inferno. Porque passou em todos os meios de comunicações na época, que aqueles 5 cientistas gravaram aquelas vozes daquelas almas gritando por socorro no inferno. Quando eles estavam fazendo outros estudos, cientificamente, pesquisa aí. Pesquise na internet, para você ver, para você se relembrar. Se você não se lembra, ou se você não era desse tempo, e não está muito longe esse tempo que aconteceu isso, mas se lembre, você se lembre, veja. Alguns cientistas que ouviram aquelas vozes, eles não conseguiram mais viver a vida em paz, em tranquilidade. E tão terrível era o clamor daquelas almas pedindo por socorro. Isso foi gravado de uma maneira que eles não esperavam, porque eles estavam ali para estudar as placas tectônicas. E eles furavam com broca um buraco numa profundidade até essas placas para gravar o movimento dessas placas, porque são os movimentos dessas placas que causam os terremotos no fundo do mar, que causam o terremoto na terra. Então,
o papel dos cientistas era exatamente buscar prevenir que quando eles escutassem algum movimento, eles ali pudessem estar alerta que algum terremoto poderia estar para acontecer. Mas só que eles ultrapassaram essas placas e desceram o microfone até aonde eles haviam furado aquele buraco, numa profundidade imensa. E lá aquele gravador, aquele microfone, gravou exatamente, em vez do movimento das placas, gravou as almas no inferno, clamando por socorro, por ajuda. 2 desses cientistas, eles se converteram, porque nenhum deles, todos eles eram ateus, todos os 5 se diziam ateus, mas 2 deixaram de ser ateus após o ouvir, e 2, segundo alguns relatos, 3 deles acabaram se enlouquecendo porque não suportaram. Tão grande era o clamor, o gemido, a dor daqueles que estavam lá no inferno pedindo ajuda. Aí você vai dizer, isso é história. Contra fato não há argumento, meu amigo. Se você está segurando um copo d'água, não importa se a pessoa que está do lado esteja dizendo que você não está segurando o copo d'água, porque você está com a prova na mão. É um fato, é um argumento. É um fato, não pode um argumento ser contrário a um fato. Se você está segurando um copo e alguém diz, não é um copo, é uma botija, não tem como argumentar, porque você está segurando o copo. Então você não pode argumentar contra um fato científico que foi relatado e presenciado e confirmado, não só pelos 5 cientistas, mas pela NASA também, que estudou minuciosamente. E só depois de alguns anos é que a NASA soltou a gravação, porque passaram muitos anos analisando para ver a veracidade daquela gravação. Então, é Deus usando a ciência para comprovar o que está escrito nas Escrituras. É por isso que a palavra de Deus nos diz, lá nos Salmos, que nós temos que lutar para escapar de descermos ao inferno. Então, o rico desceu ao inferno e Lázaro subiu ao seio de Abraão, conforme a parábola de Jesus, que fala sobre o rico e Lázaro. E aí, o que aconteceu? O rico do inferno conseguiu ver, conseguiu enxergar Lázaro lá no seio de Abraão, descansando. E aí ele diz na parábola, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo dele na água e coloque na minha língua, porque eu estou ardendo em tormento aqui. O pai Abraão, que representa Deus na parábola, disse, não, mas isso não é possível, porque há um grande abismo entre você e ele. E mesmo que ele quisesse, ele não poderia ir para aí, e mesmo que você quisesse sair daí, você não poderia. Ah, então, pai Abraão, pede a Lázaro que desça a terra. Que desça a terra e fale para os meus 5 irmãos que estão lá, para que eles não venham para onde eu estou. Olha a preocupação dele. Ele viu na parábola o rico lá no inferno, que o lugar lá era tão terrível que ele não desejava que seus 5 irmãos fossem para onde ele estava, porque ele sabia que os 5 irmãos estavam vivendo a mesma vida que ele estava vivendo e que levou ele àquele lugar terrível e àquele lugar de tormento. Deus criou o inferno para o homem? Não. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno não foi criado para o homem.
Mas, infelizmente, Satanás tem enganado milhões de pessoas com as suas astúcias, com seus argumentos, com as suas ilusões, com as suas propostas fabulosas, para fazer com que você descreia da palavra da Bíblia, para você crer nos argumentos de Satanás, que são todos contra a verdade. Satanás é o pai da mentira. Não há verdade nele, disse Jesus. Não há verdade nele, ele é o pai da mentira. É tanto que a palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Nem quem ama e nem quem pratica a mentira. Nem quem tem o hábito de mentir, que pratica a mentira, vai herdar o reino dos céus. Por isso Jesus disse para os fariseus daquela época: vocês têm por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. E como é que você é homicida sem você ter matado ninguém? Aí nós lemos aqui, antes de ontem. Não podemos estar aqui ontem porque estávamos viajando. Mas nós lemos aqui, antes de ontem, que o apóstolo João fala sobre isso. Em sua carta, na sua primeira carta, leia na primeira carta de João, que você vai encontrar João falando que aquele que não ama seu irmão, ele é um homicida. Ele é um homicida. E os homicidas não têm vida eterna em si próprio. É assim que a palavra diz. Então, homicida, assassino, não é só quem tira a vida do outro, não. É quem deixa de amar o seu irmão. É por isso que a palavra está dizendo: amados, considerando que Deus amou dessa forma, que Deus nos amou dessa forma, que demonstrou o amor dele por nós, pelo fato de Jesus Cristo, de ele ter enviado Jesus Cristo, o único filho dele, para morrer por nós na cruz, para perdoar os nossos pecados. Se nós considerarmos isto, que Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. É o tema, é a narrativa que mais o apóstolo João ele traz em suas cartas. É sobre o amor de Deus, que deve estar movendo e que deve mover os nossos corações, a nossa vida. Não é o amor carnal, não é o amor de uma pessoa por outra. Isso é passageiro. E muitas vezes ilusórios, enganoso, que muitas vezes você não consegue perceber. Você não consegue, às vezes, ter a percepção se aquela pessoa que diz que te ama, se ela ama você ou não. O amor carnal. Porque o amor de Deus, ele é demonstrado por atitudes, diz o apóstolo João. É por meio de atitudes. É quando você olha para alguém necessitado e você tendo condições de ajudar de alguma forma, você vai lá e socorre ele e ajuda ele. Esse é o amor. Essa é a forma e a prática do amor. E nós temos que ser movidos por esse amor de Deus. Nós temos que ser movidos por esse amor de Deus em nossas vidas. E não acharmos que somos mais importantes do que outra pessoa. Não somos mais importantes porque Paulo diz que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Você só encontra a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele continua dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Vírgula. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Embora jamais alguém possa ter visto Deus, a não ser que ele viu em Jesus Cristo.
na época de Jesus, que ele esteve aqui na terra, Jesus disse aos seus discípulos, quando ele foi indagado, Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês não perceberam ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas Deus, o próprio Deus, porque Ele é Espírito, você não tem como vê-lo com esses olhos naturais que nós temos. Porque Ele é Espírito. E então, Deus estava em Jesus. Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Lá em João 17. E ele pediu ao Pai para que, tanto ele como o Pai era um, que o Pai tornasse nós também um, como eles também são um. Tivesse a mesma unidade. Então, dessa forma, nós vamos nos conhecer o amor e vamos ser aperfeiçoados. O amor, ele se aperfeiçoa. O amor de Deus em nossas vidas se aperfeiçoa quando nós passamos a amar uns aos outros. Na prática, não de boca, não de palavras, como diz o apóstolo João, aqui na sua primeira carta. Não amar de palavras, não amar de boca, mas de fato e verdade. Temos certeza, diz aqui ele, de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Aí vem a certeza de que Deus está em nós, de que nós estamos em Deus. Por quê? Porque Deus nos deu o Espírito dele para nós, para estar em nós. E vimos e testemunhamos. Mais uma vez ele confirma que ele viu, que ele é uma testemunha ocular disso. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. O Pai enviou Jesus para ser o Salvador do mundo, para salvar as almas, salvar nossas vidas. Agora, cabe a cada pessoa aceitar ou não, acreditar ou não. É por meio da fé. O que o apóstolo Paulo nos fala? Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Não é só a graça. A manifestação da graça, ela já foi nos dada, ela já foi demonstrada, ela já foi revelada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas se eu não tiver fé para crer, então essa graça não será validada em minha vida. E aí eu vou acontecer comigo o mesmo que aconteceu com aquele rico que desceu ao inferno. E ele pede agora a Deus, dizendo, Pai Abraão, manda Lázaro na terra falar com meus 5 irmãos para que ele não venha para esse lugar em que eu estou. Aí o pai Abraão respondeu que ele tem a quem escutar lá na terra. Ele tem os profetas. Quer dizer, não há necessidade de ninguém que Deus levou ao céu de descanso, Deus acordar essa pessoa para vir aqui na terra alertar alguém. E quem está no inferno, conscientemente do seu sofrimento, quem está no seu descanso está dormindo, esperando a ressurreição para a vida eterna. E mais quem está no inferno está consciente, a sua alma não morre, está consciente do seu sofrimento. É como a palavra diz, é ranger de dentes, é dor e sofrimento e ranger de dentes, é choro e ranger de dentes, é lamento, é grito de sofrimento, ao qual a palavra mesmo diz que o inferno, o fogo não se apaga, nem o verme é consumido. Aí você quer deixar de ser chamado filho de Deus para ser um verme que não se destrói no inferno, mesmo com a imensidão do fogo que lá existe? É uma escolha sua, é uma decisão sua. Você crê ou você não crê. Se você crê, você vai ter uma boa surpresa quando você deixar de respirar aqui na terra. Você vai encontrar os anjos levando você ao céu de descanso.
Mas se você não crer, você vai ter uma surpresa desagradável. Aí você vai descer ao inferno. E depois que você estiver lá, aí não tem mais jeito. Porque depois que você morre, você não tem mais poder de escolha, de decisão nenhuma. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Outra razão, outro motivo que João está colocando aqui é o confessar publicamente de que nós somos filhos de Deus. E aí Deus permanece em nós. Se nós não tivermos vergonha. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, essa pessoa vai ser envergonhada por ele quando chegar a hora do julgamento. Então é uma escolha. Deus é justo. Você despreza ele aqui, ele vai te desprezar quando você mais precisar dele na eternidade. Então você acha que todos esses homens e mulheres escritos aqui na palavra, na Bíblia, morreram defendendo esse evangelho, defendendo essa vida eterna para eles e para nós? Eram o quê? Em épocas diferentes, eram pessoas o quê? Loucas? É isso que Satanás coloca na mente, no seu entendimento? De que eram todos loucos? Todos tinham a mesma convicção? Da mesma loucura? Como isso é possível? Então, não precisa ser muito inteligente para você entender que isso não tem fundamento. Que durante mais de 5.000 anos, do que está escrito, tudo que está escrito aqui, tem mais de 5.000 anos, aí você vai analisar e achar que essas pessoas durante esses mais de 5.000 anos tinham o mesmo conceito de loucura, de insensatez, de noção. Não tem lógica isso. Você tem que examinar criteriosamente as Escrituras. E a prova de que você é filho de Deus é se você tem o amor de Deus na sua vida. Você tem que ser movido pelo amor de Deus, porque o amor de Deus vai levar você a esses outros detalhes de fundamentos necessários para você ter uma vida cristã aqui na terra. Uma jornada onde você possa perseverar até o fim e ser salvo. Pois Jesus diz, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus. Conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em vós, ou em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Olha aí. Nós vamos ter que passar pelo juízo. Pelo juízo. Tanto vai ser crente como não. O julgamento, diz o apóstolo Pedro, começa primeiro pelos da casa de Deus. Começa primeiro por nós, para depois passar para aqueles que não quiseram crer. Mas para nós termos essa confiança no dia do juízo, nós temos que crer que o amor de Deus está em nós, que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Assim como Ele é, assim como Deus é em Cristo Jesus nesse mundo, nós somos também. Nós temos que ter o mesmo viver. No amor não existe receio. Não há medo. Não tem. Se você tem o amor de Deus, não tem motivo para você ter receio, para você ter medo. Você tem que ter confiança. O amor ele traz segurança, confiança. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo.
Ora, o medo pressupõe punição. Se você tem medo, então você já tem a noção de que você vai ser punido. Então o amor não está. O amor de Deus não está no teu coração. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Se há algum receio na sua vida sobre esse amor de Deus, então esse amor não está aperfeiçoado em seu coração e precisa ser aperfeiçoado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odeia seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Uma coisa, um fato simples de se entender. Quem ama a Deus, ame de igualmente forma a seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama teu irmão. A prova de que nós amamos a Deus é se nós amarmos o nosso irmão. E nós temos que aprender a amar o nosso irmão em Cristo Jesus. E viver esse amor, de acordo com o que a palavra nos orienta aqui, por meio do apóstolo João, na sua primeira carta. Nós terminamos aqui o capítulo 4. Com a graça de Deus, vamos começar o capítulo 5, na próxima madrugada, que é o último capítulo dessa primeira carta. E aqui ele nos traz exatamente esse tema. O amor de Deus nos move. Seja movido pelo amor de Deus. Deixa o amor de Deus mover o teu coração, a tua vida. Porque você amando, tendo o amor de Deus, Deus está em você, você vai estar em Deus e esse amor vai ser aperfeiçoado cada dia na sua vida. E não ame só de palavras de boca. Ame de fato e verdade. E a demonstração desse amor é para com o teu próximo, é para com o teu irmão. Se Deus nos manda até nós orarmos pelos nossos inimigos, interceder por eles, quanto mais o nosso irmão em Cristo Jesus. Então vamos orar. Vamos colocar em oração a nossa vida, a sua vida. Vamos colocar em oração. Porque a oração, ela move a mão de Deus. E a oração é o instrumento que nós temos no nome de Jesus. De pedir ao Pai. E o Pai nos conceder o que pedimos. Pois Jesus afirmou isso. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A promessa dele é imutável. E é impossível que Deus minta. Você tem que confiar nessa palavra. Examine criteriosamente as Escrituras em busca da vida eterna. Busque conhecer tudo que se diz respeito a Jesus. Deixe o amor de Deus mover você, inundar você, inundar o teu ser, tomar conta da tua vida. Ame o teu irmão em Cristo Jesus. Ame o teu irmão, ame o teu próximo como a ti mesmo. Pratique esse amor. Que não seja só de boca, que não seja só de palavra, seja de atitude. Porque a palavra nos ensina isso. Tem que ser de atitude. Examine, olha o que acontece quando não se ama o próximo. Olha as parábolas que nós citamos aqui. Que traz referência, Jesus traz referência exatamente o que acontece quando quem tem condições não socorre o necessitado. É uma prova de que a pessoa não tem amor de Deus no coração. E se não tem o amor de Deus, Deus não está nele. E ele não está em Deus. Então não há vida eterna nele. Porque ele se torna um homicida. E nenhum homicida tem vida eterna em si próprio. É assim que está escrito na primeira carta do apóstolo João. É só você ler. É só você ler e você vai comparar. E você vai analisar. Que Deus, por meio do Espírito Santo, te conceda a capacidade de discernir e entender essa palavra que você ouviu. Essa palavra ela não volta vazia. Ela foi designada e ela está designada por Deus a trazer a sua vida, a levar a sua vida algum fruto. Ela tem
finalidade determinada por Deus. Ela pode te levar à vida eterna, mas ela pode servir de testemunho contra você no dia do julgamento final. Porque aí você não vai dizer, mas eu não sabia, mas você estava ouvindo, você está me ouvindo, então agora você está sabendo. Agora você está conhecendo a verdade, então você não é mais inocente. Você já não pode mais usar o argumento. Mas eu nunca ouvi, ninguém nunca me falou disso. Mas você está sabendo agora. Então você não é mais inculpável. Porque você já tem consciência de que essa verdade existe. E que aquilo que estamos falando é a verdade, porque está aqui. E Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então conheça Jesus. Se desperte para a vida eterna, enquanto há tempo. Porque os minutos estão acabando. O tempo da dispensação da graça está se vencendo. E a qualquer momento pode acabar de se vencer. E aí não haverá mais socorro. Porque Deus não estará mais aqui. A palavra dele não vai fazer mais nenhum sentido a ninguém. O Espírito Santo é quem nos dá a capacidade de conhecermos, de sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E é quem nos conduz, é quem está nos preparando para subir para a glória. Também não vai estar mais nessa terra. E aí como é que você vai conseguir encontrar alguma razão para crer e acreditar? Você tem agora toda a razão para crer e acreditar. Porque a palavra arde no seu coração. Porque o Espírito Santo está usando sempre a tua consciência naquilo que é certo e errado. Então aproveite a oportunidade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçai o vosso coração. Não endureça o teu coração. Abra o teu coração para Jesus. Aceite Ele. Peça perdão a Ele. Porque Deus te perdoa. Mas eu não sou merecedor. Não há um ser humano na face da terra que seja merecedor. Nós somos salvos pela graça. É um favor que não merecemos. Graça significa isso. Favor imerecido. Nós somos salvos pela graça. Eu preciso crer na graça, aceitar a graça que foi revelada, demonstrada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí eu vou usar o que? A fé. A graça mediante a fé. Porque a fé me dá o quê? A certeza de que eu vou alcançar aquilo que eu espero. E ela vai me dar a prova, a convicção dos fatos que eu não vejo. É essa fé que você precisa unir a essa graça de Deus para que você alcance a vida eterna em Cristo Jesus. Faça dessa maneira. Se você tem amor próprio primeiro. Se você ama a si próprio, primeiramente, aí você vai então buscar o melhor para a tua vida. E o melhor para a tua vida é você ter Jesus na sua vida. É você alcançar por meio de Cristo Jesus essa confiança da vida eterna. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus cobre multidões de pecados. O amor de Deus no seu coração. O amor que você tem que demonstrar pelo seu irmão, uns pelos outros. Oremos ao nosso Deus. Que Ele venha nos agraciar nesse dia, no nome de Jesus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de iniciarmos nessa madrugada, Pai, esse estudo da Tua Palavra, esse exame criterioso da Tua Palavra, em busca, Pai, da vida eterna. E ao examinarmos, pela graça que o Senhor nos concedeu nesse dia, no amanhecer desse dia,
nós descobrimos aqui, por meio do teu servo, o apóstolo João, de que o teu amor é quem tem que nos mover. Então nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, nos move pelo teu amor. Que o Senhor venha nos constranger com este amor. Que possamos pôr em prática este amor, uns para com os outros, no nome de Jesus, porque esse é o ensino da tua palavra. Porque essa é uma forma e uma prova de que nós conhecemos a Deus e que o Senhor está em nós. É se nós amarmos o nosso irmão em Cristo Jesus, com amor com o qual o Senhor nos amou primeiro. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, desperta a tua igreja, aviva a tua igreja neste amor. Aviva a tua igreja, meu Deus, a desapegar das coisas deste mundo, a deixar de olhar para este mundo e olhar para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Que a tua igreja esteja com os olhos na tua palavra, nas tuas promessas imutáveis. Que a tua igreja esteja olhando para ti, meu Deus, que é o único Deus verdadeiro, que o Senhor é incapaz, é impossível de mentir. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, sustenta a tua igreja, aviva a tua igreja, o teu povo, teus filhos na face dessa terra, onde eles estiverem, alcança eles, Pai. Faça com que eles sejam movidos com este amor, no nome de Jesus. E aqueles que estão entre dois pensamentos, Espírito Santo, traz a conversão a eles, convença eles de que o único caminho é Jesus, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Jesus, ou nós servimos ao mundo. Não há como servir os dois e alcançar a vida eterna. Então, Espírito Santo, convença aquele que precisa abrir mão do mundo para abraçar Jesus e obter a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, essa nação, salva esse país. Seja repreendido todo principado e potestade desse país, sobre esse país, todo príncipe das trevas. Cancela todos os planos malignos, diabólicos, planejados nas escuridão contra a tua igreja. Embaraça, Pai, todo pensamento, toda intenção maligna contra a tua igreja, contra os teus ungidos, contra os teus filhos na face dessa terra. Guarda-nos, protege, salva nossos filhos, salva nossa casa, nossa família. No nome de Jesus, salva a família dessa pessoa. Essa pessoa que está a receber esta oração e está necessitada de um milagre, de uma cura, de uma providência divina. Pai, no nome de Jesus eu te peço, cria as circunstâncias, os meios, para que essa tua providência, Pai, para esse teu mover, para esse teu agir, chegue à vida dessa pessoa, levando a ela esse milagre, realizando na vida dela esse milagre, essa cura, essa libertação, essa solução que ela está buscando, essa resposta que ela está precisando. No nome de Jesus, Pai, venha suprir as necessidades de cada um. Em Cristo Jesus, Pai, opera, salva essa nação, guarda o teu povo, nos livra de todo o mal que é nesse mundo, nos guarda, nos protege e nos livra de homens maus e perversos. No nome de Jesus, Pai, faça com que nós sejamos movidos pelo teu amor. Faça, meu Deus, que nós amemos, não de palavras, não de boca, mas de fato e de verdade. Nos convença disso, Espírito Santo. Nos livra, Pai, de todas as pragas. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que não há encantamento que possa atingir os teus filhos. Então, olha para os teus filhos e despeça toda a obra do mal que tem sido feita contra os teus filhos, no nome de Jesus, contra a tua igreja, contra os teus ungidos. Abre as portas que precisam ser abertas, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então abre as portas que se faz necessária, que seja aberta na vida dessa pessoa, desse teu filho, desse teu ungido, desse teu servo, dessa tua serva. Abre, meu Deus, as portas que se faz ser necessária
para que eles tenham uma vida de consolidação, de firmeza, de fé, de resultado, de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Mas fecha toda a porta contrária, no nome de Jesus. Fecha a porta da inveja, do ódio. Fecha a porta, meu Deus, de toda ação maligna contra a vida dessa pessoa. Fecha a porta das armadilhas e ciladas de Satanás contra a tua igreja, contra os teus filhos, contra a nossa casa, nossos filhos. Fecha, Pai, a porta do inimigo que está tentando abrir contra nossas vidas. Porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Opere em favor da tua igreja, daqueles que clamam a Ti dia e noite, Pai, no nome de Jesus. Faz justiça aos teus escolhidos que estão clamando a Ti. Faz justiça aos sangues inocentes que têm sido derramados na face dessa terra. Faz justiça, Pai, porque estão clamando por justiça. Levanta e faz justiça, meu Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se levantará e fará justiça aos Teus escolhidos que clamam a Ti dia e noite. Nós estamos clamando, Pai, por essa nação, por esse país, pela Tua igreja, por Israel, por Jerusalém. Prospera Israel, prospera Jerusalém. Abençoa, guarda, meu Deus, livra ele de todos os inimigos que têm se levantado contra Israel e Jerusalém. Confunda-os, embaraça também os Teus planos e pensamentos contrários àquela nação, aquele povo peculiar Teu. No nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, nos dá um dia abençoado, guardado e protegido por Ti. Nos livra de todos os dados inflamados do maligno, de toda seta que assola meu dia, de toda mortandade que assola meu dia, de todos os demônios que se rastejam ao meu dia em busca de suas presas. Nos guarda e nos protege, a nós, a nossa casa, nossos filhos e a Tua igreja e o Teu povo na face dessa terra, em nome de Jesus. O mal seja repreendido em nome de Jesus. Que todo homem que tem pensamentos malignos, perversos contra a Tua igreja, embaraça esses pensamentos, embaraça esses planos, confunda eles. Que o mal que eles planejam contra a Tua igreja caia sobre eles. Aqueles que têm tocado nos Teus ungidos, meu Deus, que se cumpra a Tua palavra. Que se cumpra a Tua palavra, que diz, ai daquele que tocar no Teu ungido. Então, meu Deus, se cumpra a Tua palavra. Que o Teu ungido não venha ser envergonhado. Em nome de Jesus, opera, Pai. Dispersa toda a obra do mal. No nome de Jesus, dai graça à Tua igreja. E que o Teu amor seja derramado em nossos corações. E nós sejamos movidos por esse amor. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos e Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Que Deus Te abençoe, amado. Deus Te abençoe. Deus Te guarde e proteja. E salve a Tua casa e a Tua família. No nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Em Cristo Jesus. Amém.